E aí galera, beleza? Clássico Grenal rolando, domingão aqui, o jogo começou agora o segundo tempo e eu já quero dar um recado aqui porque quem fala depois é o engenheiro de obra pronta, perdão pelo clichê, a gente tem que falar antes. Eu queria ter falado inclusive depois que vi a escalação do Grêmio, não consegui, me atrapalhei ali, fiquei vendo o jogo, vou falar agora, comecinho do segundo tempo, deve ter 5 minutos, o Grêmio voltou com o mesmo time, então eu vou dizer o seguinte, ó, o Grêmio perdeu o Grenal, independente de qual seja o resultado do jogo. Não importa quanto é que vai acabar, mas o Grêmio, para aqueles torcedores que estão me perguntando ali, e que depois, para não responder individualmente para cada um lá no WhatsApp, na rede social, vou fazer o vídeo agora aqui. O Grêmio, ele é o derrotado no clássico de hoje já na escalação do seu treinador, do grande da estátua Renato Portaluppi, que eu admiro demais, mas que desde o ano passado ele faz um trabalho irreconhecível, talvez tentando fazer uma experiência diferente de tudo aquilo que ele construiu ao longo da carreira, com jogadores tentando montar times ofensivos, tocando a bola. O Renato, ele abre mão de uma maneira inexplicável e inadmissível, ele abre mão de um jogador da qualidade do Cristal, do que vem bem, com aquele argumento, de novo, aquele argumento repetido dele, de que o Cristaldo precisa marcar, mas não é essa a função do Cristaldo. O Grêmio tem jogadores ali para marcar, ele precisa, e o que está fazendo falta hoje, e faz falta no Grêmio desde o ano passado, quando o Cristaldo não está em campo, é de um jogador técnico. O Grêmio precisa de um jogador para pisar na bola, para dar um passe certo, para pifar o centroavante. O João Pedro Galvão tá ali, não errou nada até agora no jogo, embora que jogue fora de posição, não é centroavante de ofício, mas está lá, jogado aos leões, disputando a bola no meio de 3 zagueiros do Inter, e todas que chegou ele conseguiu se antecipar, ganhar a primeira bola, cabecear, escorar para o lado, mas o Grêmio não tem um jogador para armar as jogadas de ataque do seu time. O Renato escalou um time com medo. O Renato, segundo colocado no Campeonato Brasileiro do ano passado e semifinalista lá de Copa do Brasil, fez uma boa campanha, enfim, com um time que só não ganhou a taça por um detalhe mínimo, diante de um Internacional que até 4 rodadas no campeonato passado estava ali flertando com a zona de rebaixamento e acabou o campeonato em nono, 10º lugar ali, mas que fez um campeonato medíocre pelos jogadores que tinha, mas que tem um grande técnico, né? E o Internacional consegue hoje ser superior ao Grêmio na partida, porque o Grêmio realmente joga com medo. O Grêmio joga com medo do Inter, né? Eu tô ouvindo nesse momento aqui um barulho de gol e eu acho que deve ter sido gol, acho que foi gol do Grêmio, né? Agora não importa isso que eu tô falando aqui, porque eu não faço análise em cima de resultado, é em cima de performance, em cima de desempenho, e o Grêmio pode até ganhar o jogo de hoje, como eu falei, mas o Grêmio, ele é derrotado no momento que ele se coloca de uma maneira inferior, ele se coloca 4 volantes, o Renato escala Dodge, Duqueiroz, Vila Sante e PP, e abre mão do Cristaldo, sendo que ele poderia inclusive jogar hoje com o Cristaldo e usar o Gustavo Nunes por uma ponta e o Pavon, que entrou muito bem no último jogo, pela outra. E tem time para fazer um enfrentamento em condições de superioridade. O Grêmio é segundo colocado no Campeonato Brasileiro, está enfrentando hoje um adversário que fez um ano muito pior do que o dele, embora tenha conquistado uma semifinal de Libertadores, porque nas condições que o Inter conquistou, pegou um grupo muito fácil na primeira fase e depois, né, ao fim e ao cabo, só conseguiu eliminar um único time forte na competição, que foi o River Plate. Então, a gente não pode deixar essa ilusão nos ofuscar a realidade. E o Renato, ele inicia o jogo de uma maneira defensiva, jogando com medo, acovardado, com medo de um adversário que os números, os fatos, as posições, os campeonatos mostram, as contratações mostram que tem menos qualidade técnica. Ou, na melhor das hipóteses aqui, se a gente quiser fazer um exercício de muito boa vontade para criar uma ilusão que não vai fazer bem para o Internacional, um adversário de igualdade de condições. Eu acho que o Grêmio é superior, e os números do campeonato do ano passado, o campeonato Libertadores é um campeonato que hoje em dia pode nos iludir. O Campeonato Brasileiro não nos ilude. O Grêmio fez um campeonato que tinha o Suárez, tudo bem, mas o Suárez está lá fora, não está fazendo grande coisa. Então, o Suárez foi muito bom para o Grêmio, mas o Grêmio também fez muito bem para o Suárez. E o Renato hoje tem um elenco em condições de escalar um time do mínimo de igual para igual, ficar com a bola, e ele coloca o Grêmio para correr atrás do Internacional, para terminar um jogo cansado,
Então é incompreensível. Os próprios jogadores, agora no intervalo, do Queiroz dizia que é preciso, que ele chamou o Renato para conversar e disse: professor, nós precisamos botar o time um pouquinho mais na frente, adiantar um pouquinho a marcação, tentar ficar um pouquinho com a bola, porque senão nós vamos cansar, né? E o Grêmio não tem por que correr atrás do Internacional, que a rigor tem praticamente uma única jogada forte, que é a jogada no Ener Valencia. É muito forte a jogada, mas não tem outras. Então é essa a análise do jogo que eu tenho para fazer. O Grêmio pode sair com os 3 pontos, pode ganhar o jogo, porque tem individualmente um elenco recheado de jogadores de qualidade. Tu pode esperar uma jogada individual do Vila Sante, do próprio Reinaldo, do lateral João Pedro. Tu pode esperar uma jogada individual do PP, do João Pedro Galvão, daqui a pouco, que tem qualidade para isso, embora não esteja se encontrando no time, até por questões táticas, enfim, por questão de confiança, mas o Grêmio tem jogadores ali para daqui a pouco conseguir. O próprio Duqueiroz. Agora, o Renato, ele tirou do Grêmio a condição de fazer um enfrentamento do ponto de vista coletivo igual ao seu adversário. Então a escalação do Grêmio, o Grêmio se coloca derrotado no clássico de hoje na sua escalação. E se vencer a partida ou se não sair de campo derrotado, pode ser que se crie uma ilusão, assim como se cria do lado internacional, se criou a ilusão com a vitória diante do River no ano passado. O Grêmio também corre o risco de incorrer numa ilusão de que o que o Renato fez hoje está certo. E eu humildemente entendo que está absolutamente errado. Ele continua repetindo o mesmo erro. O Cristaldo é um jogador muito mal aproveitado, não tem explicação o Cristaldo não estar no jogo, né? O Pavon poderia jogar, ele poderia escalar 2 volantes, 2 meias, ou 1 meia e mais 2 jogadores, um de cada lado, e ele poderia escolher JP Galvão, André Henrique, quem ele quisesse para colocar ali no meio. E o Renato escala um time com 4 volantes e joga o JP Galvão lá no meio para brigar com a zaga do Inter de uma maneira injusta até. E o Gustavo Nunes do outro lado, talvez sendo ali a única válvula de escape do Grêmio. Tem qualidade, tem velocidade, mas é muito pouco. O Grêmio pode muito mais e o Renato precisa enxergar que ele tem nas mãos um elenco para fazer mais do que aquilo que ele vem fazendo, né? E se ele ouvisse, não a mim, obviamente, e nem a outros analistas que enxergam o Grêmio dessa forma, mas se ele ouvisse, por exemplo, os jogadores dele, como o Duqueiroz hoje, eu acho que ele já teria condições de pelo menos montar um time com uma estrutura coletiva melhor do que aquela que ele montou hoje. Porque para os torcedores do Grêmio é muito difícil ter um time com tantos jogadores de qualidade e taticamente se colocar de uma maneira acovardada, com medo de um adversário que no mesmo campeonato do Grêmio ano passado, o Grêmio jogou todas as competições que o Grêmio disputou com o Internacional ano passado, com Valência ou sem Valência, com Rocher ou sem Rocher, o Grêmio chegou na frente. Então, eu acho que o Renato fica aí, né, o meu recado, a minha análise para a torcida, para os torcedores que vierem me perguntar do Grenal, gremistas e colorados, amigos, e espero que o treinador do Grêmio também consiga futuramente enxergar dessa forma, porque senão o Grêmio corre o risco de novo, fazer um ano abaixo daquilo que tem condições, tem plantel e tem material humano para fazer. Abraço, tamo junto, até o próximo vídeo.